lá, Gustavão. Como o nosso escopo hoje é radiação ionizante e agentes biológicos, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual que é a diferença da radiação ionizante para não ionizante? Até porque há enquadramentos diferentes e muita gente fica lá naquela dúvida. E aí, gera, não gera, é ou não é? O que é? Qual que é a diferença entre elas, Gustavão? Legal. Tiago, a diferença delas se reside na classificação do tipo de energia. Bom, a primeira coisa que nós devemos entender é que o fenômeno da ionização é quando nós temos uma partícula carregada eletricamente. E no caso da radiação ionizante, essa ionização acontece quando o nosso átomo, que constitui o nosso corpo, nós somos constituídos de átomos de matéria, esse átomo ele perde um elétron e acaba ficando com partículas positivas chamadas de prótons com uma quantidade maior do que a de elétrons, né? Então, eu sei que esse é um assunto um pouquinho chato, talvez, mas a gente precisa entender esse conceito, tendo em vista que a ionização é exatamente esse efeito, quando você arranca um elétron da estrutura do átomo da matéria, do orbital do átomo da matéria, geralmente da última camada, que é a camada de valência, e aí você acaba criando um átomo ionizado. Tá, mas beleza, o que esse átomo ionizado tem a ver com os efeitos produzidos pela radiação ionizante? Bom, um átomo ionizado, ele pode gerar transformações a nível cromossômico, ou seja, na estrutura celular, que vai gerando, a partir da replicação do ácido desoxirribonucleico, o DNA, novas células que são células mutagênicas, ou seja, células que apresentam ali danos na estrutura genética delas justamente por essa ionização, por essa perda de elétrons. Isso não acontece num átomo, acontece em mais de um átomo, e esses átomos sendo reproduzidos e não havendo ali nenhum mecanismo de correção do nosso corpo para que esse átomo e essa célula, consequentemente, não se repliquem, você acaba gerando células deformadas que, por sua vez, podem levar ao surgimento de tumores e câncer relacionado a esse efeito a nível cromossômico, esse efeito mutagênico na célula, ok? Bom, e a radiação ionizante que causa esse efeito são todas aquelas energias, sejam corpusculares, ou seja, partículas que emitem radiação ou então ondas eletromagnéticas que não têm massa, apenas energia, que possuem uma intensidade mínima de 12,4 elétronvolts e o comprimento de onda é inferior a 100 nanômetros, porque a gente sabe que quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, maior a energia. Então, a radiação, para ser considerada ionizante, causar todo esse efeito que eu falei agora, ela precisa ter essas características, ok? Lembrando sempre que quais são os exemplos de radiações ionizantes que nós temos? Radiações eletromagnéticas, como raios X, raios gama e radiações corpusculares, como, por exemplo, as partículas alfa, as partículas betas e também a radiação de nêutrons, né, que também é uma outra radiação que tem essa característica. Já, só para complementar, a radiação não ionizante, ela tem um comprimento de onda superior a 100 nanômetros e a energia associada dela é inferior a 12,4 eletronvolts, esse é um valor aproximado, tá? E ela não tem capacidade, ou seja, energia suficiente para excitar o elétron da estrutura orbital do átomo, fazendo com que ele se desprenda, com que ele voe do átomo, que ele se liberte do átomo. Ela não tem energia suficiente para arrancar o elétron do orbital atômico. Então, ela causa só uma excitação, um movimento
de vibração, que é o aumento da energia cinética, tá? Que é um outro efeito que está associado ao quê? Radiação infravermelha, micro-ondas, lasers e até certo ponto a radiação ultravioleta. Então, são esses parâmetros que a gente usa na física para definir o que é radiação ionizante e radiação não ionizante. Lembrando que ambas estão presentes na legislação. O anexo 5 da NR15 trata das radiações ionizantes, enquanto o anexo 7 da NR15 trata das radiações não ionizantes. Show de bola, cara, show de bola. Tem uma pergunta aqui no chat, ó, do Alberto, bem bacana, bem prática também. Um técnico de eletrodoméstico que conserta geladeira ocasionalmente utiliza um maçarico portátil para realização de reparo, de solda, né? Um cano de gás reservatório da geladeira do cliente. Acho que a pergunta dele é se gera radiação ionizante ou não ionizante. Aquele maçarico, trabalho com maçarico, Gustavão. Naquele maçarico com, normalmente ele vem com um cilindrinho pequeno. Sim, aquele maçariquinho que ele usa para fazer reparos na parte de trás de uma geladeira, por exemplo, né? Sim. Olha, o Alberto, qualquer corpo que esteja... Eu tento responder as coisas de uma forma que, cara, eu tento ser prático, mas qualquer corpo que esteja acima do zero absoluto, que é o 0 Kelvin, que equivale a menos 273,15 graus centígrados, ele emite radiação, cara. Tá? Então, nós emitimos radiação infravermelha, radiação térmica, nesse caso. Então, você tem ali uma parte da energia térmica, Alberto, produzida sendo gerada por radiação no espectro infravermelho, principalmente. Só que, olha, nesse ponto, Alberto, existe o fenômeno físico da coisa, mas falar em exposição, para mim, é algo muito superficial do ponto de vista de exposição, porque é uma chama pequena, não é um contato que seja, pelo menos dos serviços de manutenção que eu já acompanhei, nesse caso, não chega a ser um uso que vai durar horas e horas, perdurando toda a jornada de trabalho. Então, nesse caso, pensando como um prevencionista agora, eu analisaria essa situação muito mais como uma parte de prevenção de queimaduras e acidentes envolvendo esse tipo de material do que propriamente a exposição às radiações. Então, ou seja, até produz radiação, mas nada insignificante. Me preocuparia mais com o risco de queimadura ou de algum tipo de contato com superfície aquecidas lá, mas isso pensando, evidente, né, Tiagão, em risco de acidente, cara. Com certeza. Então...